Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, queria desejar um bom dia, né? A graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Ser grato por mais esse dia, né? Que o Senhor permitiu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma breve, né? Passagem aqui da palavra do Senhor para nossas vidas, para que venhamos ser edificados, né? Creio que o Senhor vai falar com cada um aqui nesta tarde, neste momento, né? Ele irá falar aquilo que nós estamos precisando, porque o Senhor sabe da nossa necessidade, né? Seja exortação, seja bênção, seja um conselho, seja um livramento, o Senhor, ele é longânimo, né? Ele é especialista em curar nossas feridas, em ir mais profundo abismo, né? E resgatar aquilo que está perdido. Então, eu creio que a palavra, ela cura, liberta e salva, né? Então, vamos meditar nesse dia na palavra do Senhor, como o Senhor colocou no meu coração, nesse dia que é chamado hoje. Foi Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Né? Alguns falam, né, que as bem-aventuranças. Né? Algumas tradições falam das bem-aventuranças, né? Outras as Beatitudes. Né? Mas, na verdade, isso aqui, Jesus, né, ele subiu ao monte, certa feita, né, e deixou, né, esses ensinamentos para a gente que quer ser bem-aventurado nessa vida. Ele deixou aqui um conselho muito rico, né, que nenhum tesouro aqui nesta terra compra. Esses ensinamentos da montanha. Então, quem tiver a palavra do Senhor aí, tiver com a Bíblia aberta, se puder consultar, né, ou então no seu celular, ou mais tarde, né, quando você tiver tempo. Eu creio que alguns aqui vão estar no trabalho, estar em algum local que não pode consultar nesse momento, mas que vamos meditar, né? Vamos ler fazer a leitura da palavra do Senhor no capítulo 5. Jesus fala assim, a partir do verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentado, aproximando-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles, né? Herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o que? Misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não é aqui na terra, mas nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, essa passagem, Mateus capítulo 5, aqui traz ensinamentos riquíssimos para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, né? Então, que você possa estar aqui, né, meditando comigo, juntamente comigo. Eu creio que o Senhor vai falar também ao seu coração, fortemente. E vamos aqui explanar cada versículo, né? Que cada versículo o Senhor vai se revelar e falar aos nossos corações. Então, no verso 1, irmãos, vamos meditar aqui, né, no verso 3, na verdade. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que ele está falando isso, né? Quem é que é pobre de espírito, irmãos? Pobre de espírito é aquele cara que prega, bem, eloquente, é o apóstolo, é o profeta, é o pastor, o presbítero, é o missionário. Não. Pobre de espírito, irmãos, é aquele que reconhece, né,
que cada dia ele precisa melhorar, cada dia ele precisa buscar mais o Senhor. Então ele se acha na condição que não sabe ainda muita coisa, né? Por mais que ele tenha lido a Bíblia, tem muita experiência, mas ele acha em seu coração que ele é carente, né? De Deus, ele precisa de Deus e ele é necessitado. Então ele está ali sempre buscando, porque ele se acha pobre. Ele está sempre buscando mais do Espírito, né? Então, por isso que fala, pobre de Espírito, é aquele que está em busca com constância. Ele faz as orações, ele jejua, ele busca na palavra, né, conhecimento. Ele está sempre se enchendo, porque ele se acha pobre, né, de espírito. Então é isso, irmãos. Tem várias formas de se encher, né? Por mais às vezes que você não tenha tempo, né? Quem trabalha muito, você tiver um instantezinho de parar ali para meditar na palavra do Senhor, ouvir um hino. Às vezes, muitas das vezes você consegue sentir a presença de Deus ali no hino, Deus fala com você. Tem várias formas, né, de você estar buscando ali a presença do Senhor. E vamos lá, irmãos, no verso 4, logo em seguida, fala assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, quando fala assim, os que choram, não é cada show, não é qualquer show, irmãos. Você dá um exemplo aqui: o pessoal vai para o estádio, no final de um campeonato aí, né? Um time vai ganhar e o outro vai perder. Então, geralmente o time que perde, você vê muitas pessoas chorando. Você não está dizendo que essas pessoas que vão ser consoladas, entendeu? Por causa assim, de um time que perdeu. Né? Então, o choro, na verdade, é aqueles que choram por causa da palavra, por causa, muitas das vezes, das injustiças deste mundo, né? Porque são injustiçados, são caluniados, né? São perseguidos. Então, é aqueles que verdadeiramente querem um encontro com Deus, querem a intimidade com Deus, e por muitas das vezes encontram no seu caminho adversidades e provações e lutas que fazem ele chorar, né? Seja na sua área familiar, sua vida conjugal, seu trabalho. Então, situações que fazem que a pessoa venha a chorar. E Deus, ele está vendo tudo, né? Deus, ele tem os seus filhos como a menina dos seus olhos, né? Então, ele não admite as injustiças, ele fica revoltado, ele fica irado, o Senhor, com quem mexe, né? Com a menina dos olhos dele, que é o seu povo. E ele também, ele é justiça. Né? Então, por isso que ele fala que aqueles que choram serão consolados, né? Porque nós temos um Consolador, o Espírito Santo da verdade. No momento das provações, ele que vai nos consolar. Ele não nos desampara, ele não nos deixa só. Então, ele está ali a nos contemplar, seja nos momentos ruins e nos momentos bons. Né? Então, vamos para o verso 5. O verso 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos, irmão? Os mansos herdaram a terra. Quem são os mansos? Os mansos, irmãos, são muitas das vezes aquelas pessoas que não brigam por qualquer coisa, né? Não brigam sem motivo. Não. Tem gente assim, até um ditado que fala, né? Que a pessoa diz assim: eu dou um boi para não entrar na briga, né? Mas dou 10 para não sair dela. Então, tem pessoas que brigam com qualquer coisa. Então, você deve ser manso, não é ser besta, como a gente diz aqui, né? Não é ser inocente, não é ser aquele pessoa que todo mundo passa por cima dele, né? Todo mundo passa a perna. Então, não é essa pessoa. Manso, na verdade, aqui, é aquele que pratica a justiça, né? Aquele que procura ceder muitas das vezes, né? Uma situação aqui bem conhecida. Dizer para dizer, a pessoa está na fila ali, né? Na fila do supermercado. E a pessoa está. Tem uma pessoa ali, você vê que ela está necessitando de passar ali, ela está apressada. E ela às vezes é uma idosa, às vezes é uma pessoa que tem alguma deficiência, e você vê que realmente às vezes a pessoa está só com um produto, né? E ela não está usando de malícia, ela pediu ali para você para passar na sua frente, né? Se for uma coisa que não vai lhe dar prejuízo, por que você não deixaria, né? Situação dessa, assim, bem corriqueira do nosso dia a dia, né? Então, situações que a gente às vezes pode deixar passar a vez, né, para o próximo, a gente pode ceder, né?
a gente pode, para não gerar uma briga, não gerar uma discussão. Muitas pessoas já morreram por causa de coisas banais, né? Por conta de. Já vi vários casos assim, que até de um botão. Tem duas pessoas bebendo, né? E um puxou o botão da camisa do outro e veio dois de fatos, né? E um faleceu. E tiraram a vida de um. Então, por muitas coisas aí, né? As pessoas estão tirando a vida de outros por causa, às vezes, de uma besteira que ela vai alimentando aquilo. Então, mais lá na frente, gera uma bola de neve em que ela não pode mais ter controle. Quando a bola de neve já está grande, alguém faz prejudicar. Então, o Senhor fala isso, manso, que herdarão a terra é porque aonde você for, aonde pisar o seu pé, você vai poder estar naquele canto ali. Então, a terra é sua. E você está, aonde você pisar, você vai estar ali, porque você é uma pessoa mansa. Você não está ali atrás de briga, de contenda, de confusão. Né? Então é isso. A mansidão é um dos princípios, né, que nós temos que seguir. Outra coisa. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha aí. Fome e sede de justiça. O que é a justiça? A justiça, para mim, né, é fazer o certo, fazer o justo, né? Então, tudo que eu não fizer certo, tudo que for injusto, eu estou praticando a injustiça. Então, até um apresentador muito conhecido, ele falou um trecho uma vez dessa num vídeo que eu vi, assisti. Ele falou assim, ó, quando você está com a razão, seu advogado é Deus. Quando você não está com a razão, seu advogado é o diabo. Então, é a nossa escolha, né? Se a gente quiser fazer o certo, a gente tem um advogado, o justo juiz, ao nosso lado. Mas se a gente fizer a coisa errada, já não teremos ele como nosso advogado. Então, praticar a justiça é isso, né? Porque nós seremos fartos. Quem pratica isso é farto por quê, irmãos? Porque até a palavra diz, né? Que Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, ele ofereceu pães a ele, que ele transformou as pedras em pães. Só que Jesus, ele é experiente na palavra, ele era a palavra, né? Então ele disse para Satanás na mesma hora, ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Aqui, ó. Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra do Senhor. E nessa hora, Satanás saiu de perto dele, porque foi uma palavra forte. Né? Então, quando você se alimenta da palavra, das coisas do céu, das coisas do alto, você fica farto. Você não tem mais, tipo assim, você já comeu uma comida que você comeu bem, né? Aí logo depois alguém ofereceu algo e você, não, tá bom, já estou aqui bem abastecido, né? Então é isso. Quando você está farto das coisas de Deus, você está bem abastecido, né? Se vier alguém oferecer algo, você dificilmente vai querer, né? Porque você ali não tem necessidade. A não ser por capricho, mas não tem necessidade. Então, é isso que isso quer dizer, né? Tenha fome e sede de justiça, né? Porque seremos fartos. Quem pratica a justiça será farto. O verso 7, irmãos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é a capacidade de perdoar. Né? A palavra diz que o Senhor é rico, né, em benignidade. Ele é um Deus que tem uma capacidade enorme de nos perdoar. Né? Então, uma vez Pedro, certa feita Pedro foi indagar Jesus, né, sobre seus adversários, né, sobre aquelas pessoas que o perseguiam. Se ele deveria perdoar ele, né, ou se era quantas vezes devia perdoar. Aí Jesus falou para ele, assim, né, nem 7 que você deve perdoar ele, nem 70, mas 70 vezes 7. Ou seja, irmão, toda vez que você pensar em não perdoar uma pessoa, ou se você acha que
deve perdoar só uma vez, né? É só você lembrar dessa passagem. Que você tem que perdoar uma pessoa, né? 449 vezes, no mínimo, né? Então, Jesus deixou bem claro que eu creio que nenhuma pessoa nessa terra você vai precisar perdoar 449 vezes. Né? Mas é o exemplo que Jesus deixou, ou seja, praticamente Jesus deixou claro que você tem que perdoar qualquer pessoa, certo que às vezes vai ter situações que a gente não consegue, né? Mas a maioria dos casos a gente consegue perdoar, né? E a gente tem que liberar perdão, porque a nossa alma, ela fica necessitando, né, disso aí. Fica uma coisa pendente. Então, nós temos que andar com a nossa alma, nossa consciência limpa, né? Então, quando você tem algo com o irmão, algo com algum familiar, com conhecido, e você não perdoa, vai ficar parte da sua vida essa mágoa, essa coisinha ali, né? Então, você tem que estar ciente disso, você tem que liberar perdão, para que você seja uma pessoa misericordiosa, para que você alcance a misericórdia de Deus. Então, Deus é misericordioso para aqueles que são misericordiosos. Eles alcançarão a misericórdia. De quem? De Deus. Então, é isso. Eu para ser perdoado, para ter misericórdia, eu tenho que praticar isso. Tem que ser também uma pessoa que perdoa, né? No verso 8, irmãos. Verso 8, vem falar aqui, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí, irmãos, aqui é bem simples a interpretação desse versículo. Por quê? Porque fala assim, ó, quem é limpo de coração, irmãos? Os limpos de coração são aqueles que não praticam o pecado, não estão praticando o pecado. São aqueles que andam na luz. Vou dar um exemplo aqui de quem é limpo de coração, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Uma criança, irmãos. Uma criança é limpa de coração, porque ela tem a pureza no coração dela, não tem aquela malícia, né? Ela ainda não conheceu o pecado. Então, a partir do momento que você conhece o pecado, você tem que renunciar a ele de toda forma, para que você seja limpo de coração. E as crianças, elas já têm isso, né? No seu ser. Claro que hoje, com o advento da internet e as redes sociais, muitas crianças estão deixando de ser crianças, porque elas já conheceram a verdade. Elas já sabem de muita coisa. Né? Certa feita, um menino na escola, um garoto na escola, de 8 anos, né? Um coleguinha dele mais novo veio para ele e mostrou um vídeo, né? Um vídeo de cenas, né? Cenas indecentes. Então, esse outro menino, ele era cristão, nascido num berço evangélico, né? Da igreja. Ele chegou em casa e falou para os pais dele, né? Porque ele ainda era puro, irmão, de coração. Mas o outro já não, o outro já era acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Já achava normal. Então, não é a idade que vai dizer se aquela pessoa é criança ou não. Aqui na palavra do Senhor fala, as crianças são aquelas que são puras de coração, né? Não é que ela tenha 12 anos, 10. A pessoa pode ser criança com 50 anos, ela pode ser uma criança. Porque um dos mandamentos de Jesus, dos conselhos que Jesus deu, o ensinamento dele foi que ele disse assim, para que entre no reino do céu, a gente tem que ser como criança. Por que ele falou que tem que ser como criança? Porque a criança, irmão, muitas vezes não tem a malícia, né? Ela é pura, ela é ingênua, né? Então, a gente tem que praticar a justiça, né? E tem que ser puro de coração. Então, quando a gente é puro de coração, a gente vai ver Deus. Então, por isso que as crianças elas são mais sensíveis à voz de Deus. Porque elas têm a pureza no seu coração, né? Então, que nós devemos ser como crianças também, para a gente ser pura, né? Então, não tem como a gente ser puro sem ser como criança. Não tem. A gente tem que buscar ser igual a criança. Seja nas nossas atitudes, né? Ser como criança. Entendeu? Não é a criançada, né? Vamos misturar porque tem pessoas que são acriançadas, que quer fazer coisas de crianças. Mas, quando eu digo igual a criança, é na malícia, né? É no dia a dia. É no como você vai lidar, né, com as situações da vida. Então, no verso 9, irmãos, vou falar aqui agora que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o que, irmão? Filhos de Deus. Olha aí. Pacificadores, irmãos, já está dizendo, é aqueles que levam a paz. O que é a paz? É o evangelho, né? É o evangelho da paz. Calçados com o evangelho da paz. Lá em Efésios fala da armadura de Deus.
Aqueles que são calçados com o Evangelho da Paz, quem são? São aqueles que estão nos ensinamentos do Senhor. Aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Eles são chamados de pacificadores, sabe, irmão? E engraçado, eles são pacificadores, só que eles estão levando uma espada. Eles não estão levando bandeiras. A espada que representa a paz do Senhor. Porque o Senhor disse que não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Então, quando essa paz é que traz, essa espada que vai trazer a paz, porque ela vai trazer divisão, até na sua casa, até na sua família, por aqueles que não querem seguir os caminhos do Senhor. Né? E muitas vezes você quer ir para a igreja, você tomar a decisão de ser cristão, ser evangélico, começar a frequentar, né, um culto, e muitas vezes alguém da sua família, ou conhecido, ou vizinho, um amigo, né, ele vai contra isso. Ele não vai querer que você vá, ele vai botar empecilho. Né? Então, você vai ter que fazer essa divisão. Então, para que você seja um pacificador, você tem que andar com essa espada, que é a palavra do Senhor. A espada que vai trazer a verdade, vai trazer a luz. Né? E através da luz é que você vai estar na paz. Você vai estar em paz. O que é estar em paz? É você estar com a sua consciência limpa, irmão. Por mais que eu não tenha um dinheiro no bolso, R$ 1 no bolso. Mas se eu não estiver devendo ninguém, irmão, eu chego deitado na minha cama, dormir o meu sono, eu estou em paz, irmão. Não estou devendo ninguém. Entendeu? Então é isso. Pacificadores é isso. São chamados, né? Os que levam o evangelho, né, a sério. São calçados pelo evangelho. São chamados pacificadores. No verso 10. Verso 10, falar que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quem é que sofre perseguição? É aqueles que decidiram, né, renunciar a tudo por Jesus. Eles vão sofrer perseguição o resto das suas vidas. Por quê? Perseguição é do mundo, né? Nós vamos ser alvo do mundo. Vamos ser, né, rodeados pela nuvem de testemunhas, que a palavra diz, né? Então a gente tem que andar com mais cautelosos do que quem não são, né? Porque nossos passos são vigiados 24 horas. Então, por isso que a gente tem que sofrer essa perseguição, né? Por causa disso. Mas essa perseguição que a gente vai sofrer, ela tem um preço, né? Qual é esse preço que vai ser? É o preço de chegar ao reino dos céus. Porque o reino dos céus é daqueles que sofrem perseguição. Porque quando você toma a decisão de renunciar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e seguir a um Deus supremo, Deus que deu a vida por nós, né? Então, não é todo mundo que vai querer isso, né? O pessoal acha loucura, né? Quem é do mundo acha loucura. Porque as coisas de Deus é loucura, né? Para quem é do mundo. Você deixar de fazer as coisas que gosta, algumas coisas que você gosta, né? Tomar uma cruz, carregar um fardo, né? E para um dia, né? Chegar ao reino dos céus. Então é a nossa caminhada. Felizmente a gente tem isso, mas o Senhor fala, né? Que Ele é humilde, né? Coração. Ele nos ajuda a carregar o nosso fardo, carregar a nossa cruz. E a gente não está só. A gente não tem capacidade de carregar a nossa cruz só, nosso fardo, porque em Mateus 11:28 o Senhor fala o quê? Vinde a mim todos os que estáis descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor, Ele não vai deixar a gente só, Ele está ali nos auxiliando sempre. Né? Ele prometeu que não ia deixar nós só. Então, a gente tem que perseverar, né? E no verso 11, vai falar assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, ó, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não é por causa de assuntos alheios, mas é por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Eu já passei isso na pele, irmãos, de ser perseguido, não é nem tão perseguido, mas foi caluniado, né? De coisas que eu não fiz, disseram que eu fiz, né? Mas isso é comum na caminhada cristã, sempre vai aparecer isso. E muitas das vezes aquelas pessoas que estão mais próximas de você, que conhecem você. Elas vão
levantar de certa forma, levantar calúnias, né? Difamações, e vão perseguir, né? Para que a gente também venha desistir, venha parar na caminhada, né? Como muitos desistiram por causa disso, porque se decepcionaram com algo na igreja, com algo na sua congregação, e abandonaram os caminhos seus por causa disso. Mas a igreja, irmão, é formada por pessoas, por homens e mulheres imperfeitas, que estão todo dia buscando a perfeição. E a gente deve olhar para o alvo, que é Cristo, o fundador da igreja. Se você for olhar para os membros, por mais que eles sejam mais experientes, tenham mais tempo na caminhada cristã, tenha muito conhecimento da palavra, né? Seja usado por Deus, mas você deve se espelhar num pastor da igreja, que é Jesus, Cristo Jesus. Ele que morreu por nós. Então ele é o pastor supremo, ele é o sumo sacerdote. Então, o pastor ali, ele é levantado por Deus para dirigir a igreja, né? Mas temos que se lembrar disso, né? Por mais que ele erre, que pessoas ali que estão na frente errem, mas não devemos abandonar, porque a palavra diz que ia surgir os escândalos, né? Mas ai de quem surgiu o escândalo na igreja, na congregação que você foi um dia, porque a palavra diz que é melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse no mar. Porque era melhor isso aí do que a pessoa que fez divisão dentro da igreja, a pessoa que pregou a mentira dentro da igreja, a pessoa que fez o inverso que era para fazer, né? Não fez o certo. A pessoa que estava sendo levantada ali como um líder espiritual, e ela fez tudo ao contrário. Ela fez foi dispersar o rebanho. Ela fez foi que as ovelhas se desviassem dos seus caminhos. Então, grande é o preço. Por isso que eu digo, persevere. Persevere. Igrejas, tem muitas igrejas, né? Então, você tem que escolher uma mais próxima, para que você possa estar ali, né, acompanhando. E não abandonar os caminhos do Senhor. Porque vai surgir os escândalos, vai surgir as injúrias, as perseguições, as calúnias. Mas isso é normal. Para nós aqui é normal. Claro que há tempos de paz, né? Tudo está bem, mas vai aparecer momentos de luta, momentos em que a gente tem que perseverar mais, orar mais, jejuar mais, consagrar mais. Para combater, né? Com as armas certas. Viu? Não com a língua, não com os braços, né? Com a força do braço, nem com a língua. Então é isso. E, para terminar, irmãos, verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha aí. A Bíblia fala que grande é o nosso galardão. Que é o galardão? É o prêmio. É a coroa de vitória. Era para todos aqueles que perseveraram, né? No dia de hoje. Que permaneceram firmes diante das tentações, das lutas. Renunciando o pecado todo dia, né? Ensinando os seus filhos nos caminhos que devem andar, né? Obedecendo os seus pais. Todos os mandamentos, né? Então, esses têm um galardão prometido que o Senhor deu, né? O Senhor prometeu. Eles têm morada certa lá no céu. O Senhor foi preparar. E diz aqui que até os profetas que foram nós, aqueles grandes homens de Deus, que antigamente, Deus não falava com qualquer um, né? Deus não usava qualquer um. Então, Deus usava um profeta para falar ao povo. E perseguiram os profetas, muitos deles morreram, muitos deles foram açoitados também, caluniados. Então, todas as perseguições que eu falei aqui, eles sofreram, irmão. E ainda mais nós, né? Estamos agora no tempo dos últimos dias, né? Então a gente vai ser perseguido. Né? A gente tomou uma decisão importante na nossa vida, ao qual nem todos têm coragem de tomar, né? Que na verdade é uma coisa simples, né? Tomar a decisão de seguir o Senhor, mas durante a caminhada a gente vai aprendendo, né? E muitos não conseguem permanecer, porque eles se espelham muito em pessoas, em líderes, né? Então a gente tem que buscar conhecimento na palavra. A palavra do Senhor, né, ela diz o quê? Que o meu povo perece por causa, né, por falta de conhecimento. Então, quando você está com conhecimento, você não é iludido, né? Você não é enganado. Então, você aprende a forma correta de seguir os mandamentos, seguir
seguir os caminhos certos. Então, até fazendo aqui por um exemplo que aconteceu comigo, né, irmão? Certa feita, eu estava numa congregação pequena, né? E uma vez um certo pregador foi pregar lá. E aí ele fizemos amizade, né, com o tempo, né? Ele estava sempre indo. E uma vez, irmão, ele tinha pegado meu telefone e ele me lançou uma proposta. Eu, nesse tempo, ele era obreiro também, né? Obreiro da casa de Deus. Então ele ofereceu uma proposta de fazer eu e minha esposa pastores para ser as segundas pessoas dele lá, né? Ele ia levantar uma obra e ele queria oferecer, né? Esse cargo de pastor para mim e para minha esposa. Mas eu sabia que tinha algo errado ali, né? Como é que eu, sendo obreiro ainda, eu não tinha essa experiência toda, né? Para dirigir uma obra. Ele ofereceu esse cargo para mim e minha esposa. Mas nessa hora o que eu ia fazer, irmãos? Como um homem sensato, como uma pessoa de Deus que eu quero ser, eu estou buscando, eu fui buscar aconselhar quem, irmão? Na palavra do Senhor. Fui meditar na palavra do Senhor e o Senhor ali falou fortemente comigo, né? Na passagem aqui, eu não lembro, mas ele disse o quê? Ele falou sobre a falsa religião, irmãos? Falsa religião, ou seja, não é toda religião que vai dizer que é a certa, né? Mas nesse momento aí, que ele me ofereceu isso, o Senhor falou logo comigo. Ele falou dizendo que isso aí era uma falsa religião. Às vezes tem muitas religiões disfarçadas, né? Então, por isso que eu indico, recomendo você sempre estar lendo a palavra do Senhor, para que você tenha conhecimento suficiente para não ser enganado e não ser, né, ludibriado por falsos enganadores e falsos profetas. Né? Então é isso, irmão. Eu creio que o Senhor colocou no meu coração, né, nesse dia, eu que falou fortemente aqui com os irmãos, né, para que a gente venha a ser rodeado das bênçãos do Senhor, cada dia mais e mais, devemos, né, nos converter, né, de todos os caminhos que não levam, né, não levam a lugar nenhum. E esses ensinamentos aqui da montanha, o sermão da montanha, ele, se a gente conseguir andar com eles aqui debaixo do braço, onde for, no nosso coração, a gente vai ser bem-aventurado mesmo, onde for. Né? Seja aqui e seja no dia vindouro, lá nos céus, né?